O nível de poder de Jujutsu Kaisen está subindo e está ficando cada vez mais difícil você lutar caso não tenha uma técnica reversa. Por isso hoje eu vou mostrar alguns personagens que são praticamente impossíveis de serem derrotados caso seu oponente não tenha uma técnica de cura. E aí galera, Lucas Dias na área para trazer mais um conteúdo de Jujutsu Kaisen, dessa vez um top de personagens que são muito difíceis de você lidar caso você não tenha uma técnica reversa, porque eles possuem poderes tão absurdos que você sabe que vai levar um dano muito grande enfrentando esses oponentes. Mas é lógico, a gente tem que usar aqui um parâmetro contra quem esses oponentes vão lutar, porque se eles forem lutar contra o Satoru Gojo, por exemplo, o Satoru Gojo não precisa usar técnica reversa contra ninguém para que ele saia vencedor. Então o Satoru Gojo não é parâmetro, por exemplo. Por isso eu estou usando aqui como o lutador o Yuta sem a Rika. Quais os oponentes que ele enfrentaria e ele precisaria utilizar sua técnica reversa para sair vencedor. Dito isso, vamos começar com o primeiro personagem, que é o Sukuna. Sim, não podia faltar aqui o Rei das Maldições, porque ele é um dos personagens que possui uma das técnicas mais mortais de Jujutsu Kaisen, que é o desmantelar. Uma técnica extremamente rápida, invisível, e é muito difícil você proteger-se dessa técnica. Então é quase que certo que você vai levar um corte do Sukuna. Por causa disso, você basicamente vai ter que se regenerar para lutar contra o Sukuna, ou ao menos você vai ter que ver esse corte que o Sukuna está dando. E na minha opinião, tem ao menos duas pessoas que conseguem enxergar o desmantelar. E seria o Satoru Gojo, por causa dos seus 6 olhos. Então provavelmente o Satoru Gojo iria conseguir enxergar o desmantelar. E a Maki, que conseguiu alcançar um nível que ela consegue perceber o seu redor com muita precisão, então provavelmente ela também conseguiria perceber a técnica do Sukuna. Mas tirando esses dois e o Mahoraga adaptado, é óbvio, eles provavelmente não conseguiriam enxergar a técnica do Sukuna, o que seria muito problemático e provavelmente você seria acertado pelo Sukuna. Por isso, é muito essencial você saber utilizar a técnica reversa caso enfrente esse oponente. A segunda é a Yuki, uma xamã de classe especial. Ela tem uma técnica sutil, que é o aumento de massa, mas que traz um efeito absurdo. Ela consegue dar golpes que causaram dano tão absurdo no Kenjaku que ele praticamente perdeu os 2 braços e ainda foi ferido no rosto. Então, se você for enfrentar Yuki, provavelmente você vai levar um dano e você vai ter que se proteger utilizando a técnica reversa. Porque, diferentemente de alguém com uma energia amaldiçoada infinita, como por exemplo o Hakari, você já espera que o golpe do Hakari seja muito forte, mas da Yuki não. É massa que a gente está falando, além também de ser muito mais forte do que o do próprio Hakari. Com isso, é quase que certo que caso ela chegue perto do seu oponente, ela vai conseguir causar um dano absurdo como fez com o Kenjaku. Não tem como se proteger fisicamente dessa pessoa, a não ser, é lógico, que você tenha uma habilidade que te permita ser protegido assim de quase tudo, como o Satoru Gojo. Aí é uma exceção, mas caso você saia na porrada com a Yuki, é certo que você vai precisar também de técnica reversa. O terceiro dessa lista é o Hajime. E bom, acho que todo mundo já esperava esse personagem porque ele possui uma técnica de acerto garantido. Caso você caia na porrada com o Hajime, é certo que você vai ser eletrocutado. Então não tem o que fazer. Você vai ser acertado pelo golpe do Hajime. A única opção que você tem é se proteger de alguma forma, igual o Gojo poderia fazer, ou se regenerar. Então, como a gente está usando o Yuta sem a Rika, com certeza, se ele saísse na porrada com o Hajime, ele seria acertado pelo raio do Hajime e ele precisaria se regenerar, já que ele não tem nenhuma técnica igual a do Satoru Gojo que o faria ser protegido. E só para você ter noção, essa técnica é tão roubada, mas tão roubada, que eu acho que ela acertaria em praticamente todo mundo, com exceção do Satoru Gojo. E seria, além disso, muito efetiva, causando um dano absurdo. Essa é uma das melhores técnicas de Jujutsu Kaisen e nem mesmo é uma técnica inata, é pura física. Esse personagem é realmente incrível e com certeza para enfrentar esse personagem você precisaria saber muito bem técnica reversa.
O quarto personagem é o Choso. Aqui eu baixei um pouco o calibre, ele é muito mais fraco do que todos esses outros personagens que eu acabei citando, mas ele possui uma técnica que é venenosa. O sangue do Choso é venenoso. E além disso, o sangue dele é praticamente infinito, porque ele consegue criar sangue através de sua energia amaldiçoada. Então ele possui uma grande quantidade de sangue e ainda por cima você não pode ser acertado de jeito nenhum por esse sangue. A única forma que você tem é logicamente se proteger igual o Satoru Gojo. Lógico, o Satoru Gojo aqui vai ser um exemplo de como se proteger em todos os personagens, mas também tem a opção de você ser imune a venenos, como o Itadori. Tirando essas exceções, muito provavelmente você vai ser acertado pelo sangue do Choso. E aí fica muito difícil de você lidar com o Choso porque é venenoso, você vai ter que se curar. Eu sei que o Choso acabou sendo derrotado pelo Kenjaku e também pelo Yuta, mas no caso do Yuta, ele acabou sendo pego ali desprevenido, ele estava de costas. Caso eles lutassem frente a frente, com certeza o Choso ao menos conseguiria acertar uma vez o Yuta e ele teria que se curar. Já no caso do Kenjaku, o Kenjaku utilizou uma técnica de proteção também. Caso contrário, ele teria que utilizar a técnica reversa e foi por pouco que ele não precisou utilizar uma técnica reversa contra o Choso. Então, se você lutar contra esse personagem que possui uma técnica de sangue que é muito versátil e além disso dele ser capaz de praticamente fabricar sangue à vontade, então provavelmente se você lutar contra ele, ainda mais se a gente for considerar aqui o Yutokotsu sem a Rika, com certeza ele precisaria utilizar a técnica reversa. O próximo da lista é Amaki ou Toji armados. E bom, esse daqui talvez seja o mais polêmico dessa lista porque eles não possuem uma técnica absurda muito difícil de se escapar e que vai ser necessário você utilizar uma técnica reversa para lutar contra essas pessoas. Mas em contrapartida, esses personagens são o top no combate corpo a corpo. E se eles estiverem armados, eles se tornam tão letais que é muito improvável que você acabe saindo sem nenhum ferimento. O próprio Satoru Gojo do passado que o diga. Por isso que eu coloquei aqui nessa lista só para informar que caso Yuta hoje lutasse contra Maki só utilizando seus poderes sem a Rika, com certeza ele teria que utilizar a técnica reversa, porque a Maki é superior no combate corpo a corpo que o Yuta e conseguiria sim causar um dano que faria com que o Yuta utilizasse uma técnica reversa. Então, por isso, como eu estou utilizando aqui o Yuta como exemplo, com certeza ele também teria que utilizar uma técnica de cura nessa batalha. E seria uma batalha bem difícil. E bom, esses são os personagens que, na minha opinião, forçaria o Yuta a utilizar a técnica reversa, mas a gente tem aqui alguns outros exemplos que valem ser citados. O primeiro é o Mahoraga. Eu não citei o Mahoraga e nem o Satoru Gojo aqui porque não dá para derrotar esses dois. Então, mesmo que o Yuta utilize a técnica reversa contra esses dois, a cara do Yuta lavaria o chão porque ele não teria uma técnica forte o suficiente para derrotar o Mahoraga e nem chegaria perto de derrotar o Satoru Gojo. Por isso que eu não citei esses dois aqui. Além disso, a gente também tem o Muta no nível lá que ele chegou no classe especial. Eu acredito que o Yuta poderia até mesmo derrotar o Muta naquela situação, porque os poderes do Muta, apesar de serem bem grandes, era do estilo explosivo. E como a gente viu, é possível se proteger de grandes explosões concentrando a sua aura, como ele fez com o Ryu Ishigori. Então é possível ainda do Yuta conseguir derrotar o Megazord do Muta sem utilizar a sua técnica reversa. E por fim, eu não citei também aqui o Baratão, que ele utilizou a técnica reversa porque aquela foi uma luta em que ele quase conseguiu derrotar o Baratão sem utilizar a técnica reversa. Então eu acho que se ele lutar várias vezes contra o Baratão, é possível sim ele conseguir derrotar aquele personagem sem a necessidade de utilizar a sua técnica reversa. Não foi algo que aconteceria sempre em todas as lutas. Provavelmente o Yuta é capaz sim de derrotar aquele oponente sem a necessidade de utilizar a técnica reversa, mas aqui fica o lembrete que quando eles lutaram sim, o Baratão foi capaz de forçar o Yuta a utilizar esse poder. Sendo esses também todos os personagens que eu gostaria de lembrar aqui nesse vídeo. E bom galera, eu espero que você tenha gostado desse top de personagens e caso você tenha curtido, eu vou pedir para você fazer justamente isso, curta esse vídeo que me ajuda demais, é só apertar um botão, pô, não é muito trabalho. Beleza? E no mais, eu vou ficando por aqui, espero que tenha gostado do conteúdo e nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais!